Há dezenas de milhares de anos, quando o planeta ainda era dominado pelo gelo e por grandes animais, uma humanidade diferente caminhava pela Terra. Eles não eram exatamente como nós, mas também não eram tão diferentes. Eram os Neandertais, uma espécie humana que resistiu por centenas de milhares de anos em ambientes extremos. Fortes, inteligentes e sociais, eles prosperaram, até desaparecerem de repente. Neste documentário, vamos acompanhar a jornada dos Neandertais desde sua origem, sua vida cotidiana e suas conquistas, até os mistérios que cercam seu fim. Capítulo 1. O surgimento. Mapas mostram a evolução da espécie, fósseis sendo analisados em laboratórios. Os Neandertais surgiram há cerca de 400 mil anos. Eles descendem de um ancestral comum, provavelmente o Homo heidelbergensis, que se espalhou pela Europa e partes da Ásia. Adaptados ao clima frio da Era do Gelo, desenvolveram um corpo compacto e forte, braços e pernas curtos para conservar calor, um tronco robusto e músculos poderosos, e um rosto único, nariz grande e largo que aquecia o ar gelado antes de chegar aos pulmões. Eles habitaram cavernas e florestas da Europa, Oriente Médio e Ásia Central, tornando-se verdadeiros sobreviventes do gelo. Capítulo 2. A vida cotidiana. Por muito tempo, os Neandertais foram retratados como brutos e selvagens. Mas a ciência moderna revelou um retrato bem diferente. Eles eram caçadores habilidosos. Atuavam em grupos organizados para derrubar animais gigantescos, como bisões, renas, mamutes e até rinocerontes lanosos. Suas armas eram lanças de pedra, afiadas e letais. Também eram artesãos da sobrevivência. Criavam ferramentas de pedra sofisticadas, conhecidas como a indústria musteriense. Usavam fogo não só para cozinhar, mas também para aquecer seus abrigos e afastar predadores. A vida em grupo era fundamental. Existem fósseis de neandertais idosos e feridos que mostram sinais de cicatrização. Eles foram cuidados, protegidos e alimentados. Isso revela um senso de comunidade e solidariedade. E talvez até de espiritualidade. Há fortes evidências de que enterravam seus mortos, colocando flores ou objetos junto aos corpos. Um gesto que pode representar respeito, luto ou crença em algo além da vida. Capítulo 3. O encontro com os Sapiens. Por volta de 60 mil anos atrás, outra espécie humana começou a migrar da África para a Europa. O Homo sapiens, nossos ancestrais diretos. Quando os sapiens chegaram, os neandertais já estavam bem estabelecidos, vivendo há centenas de milhares de anos em ambientes extremos. O encontro entre as duas espécies foi inevitável. Não sabemos exatamente como se deram os primeiros contatos. É possível que tenham existido conflitos e disputas por território e alimento, mas também houve convivência e união. Hoje, a genética revelou um segredo surpreendente. Os neandertais não desapareceram completamente. Eles se misturaram com os Homo sapiens. Como resultado, praticamente todas as pessoas fora da África carregam entre 1% e 4% de DNA neandertal. Isso significa que, de certa forma, os neandertais continuam vivendo dentro de nós. Capítulo 4. O fim dos neandertais. Mas, se eram tão fortes e adaptados, por que os neandertais desapareceram? A extinção dos neandertais, ocorrida há cerca de 40 mil anos, é um dos maiores mistérios da pré-história. Os cientistas acreditam em múltiplas causas. Mudanças climáticas drásticas reduziram os animais caçados e tornaram o ambiente ainda mais hostil. A competição com os Homo sapiens, que tinham armas mais leves, linguagem mais complexa e redes sociais mais amplas, dificultou sua sobrevivência. O fato de viverem em grupos pequenos e isolados também pode ter enfraquecido sua diversidade genética.
Os últimos neandertais resistiram em pequenas áreas do sul da Europa, como a Península Ibérica. Mas, pouco a pouco, foram desaparecendo. E assim, uma das espécies humanas mais fascinantes chegou ao fim. Capítulo 5 – O legado. Apesar da extinção, os neandertais não desapareceram completamente. Eles vivem dentro de nós. Genes herdados deles influenciam nossa pele, nossa imunidade e até características como cabelos, olhos e até a forma como reagimos a doenças. O legado dos neandertais está presente em milhões de pessoas ao redor do mundo. Eles não foram um erro da evolução. Foram uma história de resistência, adaptação e humanidade. Os neandertais foram nossos primos, nossos companheiros e, em parte, nossos ancestrais. Por centenas de milhares de anos, caminharam pela Terra e enfrentaram condições que poucos sobreviveriam. Eles podem ter desaparecido da superfície do planeta, mas continuam vivos em nossa genética e em nossa memória. A história dos neandertais é também a história de quem somos. Eles representam nossas origens mais profundas. Lembram que não estamos sozinhos na jornada da evolução e mostram que a humanidade é feita de encontros, perdas e heranças. Ao olharmos para eles, enxergamos não apenas o que fomos, mas também o que ainda carregamos dentro de nós. Gostou do documentário? Inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas descubram essa incrível jornada da humanidade.